Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos aqui nessa noite. Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Dando sequência às pregações expositivas no Evangelho de Marcos. Hoje nós veremos do versículo 1 até o versículo 23 do capítulo 7 de Marcos. Página 1102 da Bíblia na edição comemorativa. Assim diz a palavra do nosso Deus. Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a sua própria tradição. Porque Moisés disse: honra o seu pai e a sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que eu poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho e fazem muitas outras coisas semelhantes. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puro todos os alimentos e dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque a tua palavra é viva, eficaz e poderosa. E ela revela aquilo que há no nosso coração. E é por isso que nessa noite nós clamamos que o teu Santo Espírito venha abrir os olhos do nosso coração para que ele seja revelado pela tua palavra. Tira toda a incredulidade dos nossos ouvidos e ilumina a nossa mente e o nosso coração para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós. E é no nome de Cristo Jesus que nós clamamos a ti. Amém. O mundo de hoje, acho que você vai concordar comigo, ele é movido por imagens. E não tem melhor departamento que conhece isso do que a área do marketing. Uma boa embalagem, pouco importando o que tem dentro dela, se ela for boa, ela vende o produto.
o que importa não é tanto o que a coisa é, mas o que ela parece ser para as pessoas. E um dos exemplos mais gritantes disso, a gente pode ver na história da propaganda do cigarro. Então, por décadas, o cigarro foi vendido como símbolo de liberdade, de elegância e de sucesso. Quem é que não se lembra das propagandas em que dizia, venha para onde está o sabor, venha para o mundo, e daí vinha a propaganda do cigarro ali colocado. Nessas propagandas nós víamos pessoas bonitas, confiantes, vivendo o melhor da vida com um cigarro na mão. Mas por trás daquela fumaça, nós sabemos que havia vício, doenças e morte. A embalagem do lado de fora ela era brilhosa, ela brilhava diante das pessoas, enquanto o seu conteúdo destruía as pessoas por dentro. Não é à toa que hoje, e eu espero que você não compre, mas observe apenas por curiosidade, se você for em algum lugar e observar as embalagens de cigarro, você verá que elas mudaram. Junto com a propaganda você vai ver uma imagem de um pulmão todo comprometido, dos dentes destruídos e com os avisos relacionados com os riscos daquilo para a saúde. Tudo isso mostra o que sempre foi verdade, é que a aparência ela pode enganar e às vezes custa caro demais a gente confiar na aparência. E veja, isso daí não acontece só em produtos como esse, mas acontece em outras áreas da nossa vida. Eu tenho certeza que você já deve ter passado por uma rua e visto ali uma casa muito bonita, com uma fachada impecável, a pintura bonitinha, o jardim bem cuidado, mas nem sempre o interior dessa casa, ela combina com aquilo que a gente vê do lado de fora. Às vezes, por trás daquela fachada bela, há rachaduras que comprometem a estrutura daquela casa. Por trás das cortinas que nós nos vemos, pode haver muita bagunça ali, por fora pode parecer tudo perfeito, mas por dentro as coisas não são tão assim. Mas pegue, por exemplo, também o nosso uso das redes sociais. As redes sociais hoje, elas funcionam do mesmo jeito. Você não coloca qualquer foto lá. As fotos são escolhidas, o sorriso ele é treinado, você coloca frases de efeito ali, e versículos até mesmo na legenda. Mas fora das câmeras, por detrás das câmeras, há dúvidas, há crises e conflitos. A gente mostra para as pessoas aquilo que nós queremos que os outros vejam a respeito de nós, e o que a gente faz com o resto? A gente esconde. Agora, uma situação que é provável que pode acontecer hoje no final do culto. Pode ser que alguém chegue e fale, olha aí, vamos comer uma pizza, vamos sair, vamos lá em casa. E você já sabe como é a casa de crente no domingo, né? Como as coisas são deixadas. É muito provável que se alguém te fizer esse convite, quem é que nunca, diante de uma situação dessa, saiu correndo na frente para dar aquela arrumada, jogar as roupas dentro do quarto, trancar aquele quarto que ele está bagunçado, desorganizado, e para a pessoa, quando ela chega lá, a casa parece limpa, mas só quem sabe e quem vive lá, sabe e conhece aquilo que foi empurrado para debaixo do tapete. Veja, o problema não está nas coisas que nós mostramos para as pessoas. É importante você cuidar da aparência, de como você é percebido, a importância de como o seu produto também é percebido pelos outros, mas o problema não está naquilo que a gente mostra, mas o problema ele está naquilo que a gente esconde através das coisas que nós mostramos para os outros. E veja, essa realidade, ela não é diferente da nossa vida cristã. Porque você sabe muito bem que é possível montar toda uma aparência de religiosidade, de compromisso com Deus, ao mesmo tempo em que o nosso coração esconde um afastamento e um distanciamento completo dele. E foi exatamente isso que Jesus Cristo confrontou nestes versículos que nós lemos de Marcos. Ele vem diante de nós e ele expõe o perigo de uma fé que ela só vive na superfície, de uma fé que ela só valoriza a aparência
enquanto negligencia aquilo que é fundamental, o coração. Então, nessa noite eu quero meditar com vocês nesse trecho da palavra de Deus sobre o tema "Quem vê cara, não vê coração". E eu resumo a mensagem que nós veremos aqui nessa noite com a seguinte frase: uma aparência bonita, ela pode enganar os outros, mas Jesus revela aquilo que está no nosso coração. Veja, uma aparência bonita pode até enganar os outros, mas Jesus, ele revela aquilo que está no nosso coração. De acordo com as pregações que você ouviu até aqui, você já deve ter percebido que Marcos, ele tem um jeito especial de narrar os fatos, e nós notamos que sempre depois que é narrado, como nós vimos no domingo passado, o aumento da popularidade de Jesus, Jesus Cristo sendo reconhecido pelas pessoas, realizando milagres e ficando patentes a todas as pessoas a sua autoridade, logo na sequência nós vemos que pessoas, os inimigos de Jesus, e geralmente ali os escribas e fariseus, vêm até ele para confrontá-lo. Se você se lembra bem, a última vez que nós ouvimos os fariseus foi lá no capítulo 3, no versículo 6, quando eles haviam se reunido para fazer o quê? Decidir como é que eles dariam cabo à vida de Jesus. E mais uma vez nós vemos esses personagens aqui diante de nós, e no versículo 1 vem aqui falando que estes fariseus e alguns escribas haviam vindo de Jerusalém e reuniram-se em volta de Jesus. Nós veremos aqui nesse texto que dos versículos de 1 a 5, os fariseus chegarão até Jesus para fazer uma acusação para eles. E o texto da palavra de Deus vai nos mostrar um perigo grave que é aqui. O perigo grave de viver uma vida de fachada, e uma fachada que nós veremos aqui, que é a fachada do legalismo. Na sequência, Jesus Cristo, ele fará o seguinte: ele rebaterá esta acusação que é feita pelos fariseus, dos versículos 6 até o versículo 13, e ele vai mostrar que o problema por detrás de uma fachada bonita é que ela esconde uma rachadura comprometedora, e ele vai mostrar a hipocrisia daqueles líderes religiosos. E para o final, como Jesus Cristo faz, ele reúne a multidão e reúne os seus discípulos e passa o seu ensinamento, e o que nós veremos aqui é que ele vai revelar a raiz de todos os problemas e também a fonte da transformação e da renovação que pode e deve vir de dentro para fora. Então, em primeiro lugar, para nós entendermos isso, e sabendo que muitas vezes a nossa vida é como uma casa, e uma casa que a fachada externa, ela é bonita à vista dos olhos. Em primeiro lugar, nesse texto da palavra de Deus, eu quero ver com vocês sobre a ideia de que uma fachada bonita, ela não revela os verdadeiros danos. Então, essa fachada bonita que está sendo apresentada aqui, é uma fachada bonita que esconde os danos. E que danos são esses? Os fariseus, eles chegam até Jesus, e esses fariseus, eles não estão chegando, e escribas até Jesus, para aprenderem alguma coisa dele. Eles não estão se aproximando de Jesus para se renderem aos pés dele, como nós veremos no próximo domingo, quando Jesus ele encontrará com essa mulher Ciro-fenícia, que nós vemos no texto da palavra de Deus, que ela chega até Jesus e se ajoelha diante dos pés deles. Esses fariseus não. Eles chegam até Jesus e chegam até ao redor dele, e eles falam algo que para nós pode parecer estranho, considerando o contexto não tão recente assim que nós passamos da pandemia. No versículo 2 nós lemos: estes fariseus, eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, porque os fariseus e judeus, e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Talvez você olhe para esse trecho e diga: mas qual que é o problema? Eles estão certos, né? Então os discípulos não deveriam ter higiene quando eles fossem realizar alguma alimentação?
Mas o nosso texto, e no contexto em que ele se encontra, a preocupação não é uma preocupação moderna com a higiene. O que estes líderes religiosos estavam vindo para acusar Jesus Cristo, eles estavam chegando até Jesus, e ao observarem os discípulos deles, eles estavam dizendo, olha lá os discípulos de Jesus. Eles andam por aí, eles têm contato, se aproximam com os gentios, e ao invés de se purificarem espiritualmente, seguindo a tradição dos anciãos, eles não observam isso e eles comem sem lavarem as suas mãos. O problema é que aqueles líderes religiosos, eles estavam preocupados, não era com a higiene dos discípulos, mas era com o nível da espiritualidade daqueles discípulos que não estava de acordo com uma coisa, e essa uma coisa era a tradição dos anciãos. Se você folhear as páginas do Antigo Testamento, a Torá, folhear o Pentateuco, você vai observar ali que apenas em Levíticos 15, no versículo 11, há uma observância para que a pessoa, ela lave as suas mãos, para que ela deixe de ficar cerimonialmente impura, que é quando ela tocasse alguém que tivesse com fluidos corporais. Mas as únicas pessoas a quem a palavra de Deus estabelecia que precisavam lavar as suas mãos e os seus pés quando eles se achegavam diante de Deus, diante da presença de Deus no tabernáculo, eram Arão e os seus filhos, a saber, eram os sacerdotes. Veja, no Antigo Testamento nós vemos que Deus estabeleceu a maneira como o povo deveria se aproximar dele. E Deus estabeleceu que não era de qualquer maneira que isso deveria acontecer. Durante a peregrinação no deserto, nós vemos que Deus deu a lei de Deus que deveria mostrar como aquele povo deveria se portar no seu relacionamento civil, no seu relacionamento religioso, nos seus relacionamentos com o próprio Deus. Esta lei que a palavra de Deus nos coloca, era uma lei que era boa e perfeita, e Deus estabeleceu que havia algumas coisas que tornavam as pessoas cerimonialmente impuras para comparecerem diante da sua presença. Mas veja, em nenhum momento desse texto, você vai observar que estes fariseus e escribas estão dizendo, olha, os seus discípulos estão violando o que a lei de Deus no livro de Levíticos ou no livro do Êxodo ele está colocando. Eles colocam que eles não estavam observando, era a tradição dos anciãos. E talvez se vocês perguntam, o que era essa tal dessa tradição dos anciãos? Dentro da tradição dos fariseus, havia um entendimento de que quando Moisés subiu diante da presença do Senhor e recebeu os 10 mandamentos, recebeu a lei do Senhor, ele, além da lei escrita em tábuas de pedra, ele havia recebido também uma tradição oral, uma lei oral que era passada de boca a boca e que tinha tanto valor, e se não mais valor, do que a própria lei de Deus. A intenção dessas pessoas ao colocar disso e estabelecer essa tradição oral era criar como que uma cerca em torno da lei para que a lei não fosse, a lei de Deus, ela não fosse violada. Mas tudo isso não passava de preceitos humanos. Tanto que essa lei ela só foi escrita 200 anos depois de Cristo, muito tempo depois da destruição, da queda de Jerusalém, quando o templo foi destruído, e hoje nós temos acesso a ela, e dentro da tradição judaica, aquilo que é conhecido como a Mishnah. Então esses líderes aqui, eles estão dizendo, os seus discípulos, eles não estão observando essas tradições, porque era disso que eles estavam preocupados, e que coisas estavam presentes nela. No versículo 4, continuam dizendo, quando voltam, falando da tradição destes fariseus, quando voltam da praça, eles não comem sem se lavar, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal, e olha só, e até camas. E diante disso os fariseus chegam e perguntam a Jesus, por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Veja,
estes judeus, eles viviam num contexto de proximidade com os gentios. E no entendimento deles, o contato com os gentios, quando eles iam ao mercado, e gentio era qualquer pessoa que não fosse circuncidada e que não fosse judeu. Essa pessoa entrar em contato, ela se tornava cerimonialmente impura. Porque imagina, ele está transitando e alguma dessas pessoas poderiam ter contato com algo morto, com alguém que estava com um problema de fluxo sanguíneo, e essa pessoa se tornaria cerimonialmente impura. E o que eles faziam? Eles eram tão escrupulosos nesse seu cuidado de não se tornarem cerimonialmente impuros, que eles lavavam com água no sentido cerimonial, objetos físicos como copos, jarros, vasos de cama, vasos de metal e até camas. E aqui uma curiosidade para os alunos da classe de catecúmenos, que se não estiverem aqui assistirão isso em outro momento. A palavra que é utilizada para esta lavagem é a mesma palavra que nós utilizamos para batismo. Então, o que ele está mostrando aqui é que essas pessoas, que veja, uma pessoa que estava em uma cama, essa cama poderia se tornar cerimonialmente impuro por conta dos fluidos do corpo humano e do corpo da mulher. Então, para que ela voltasse e deixasse de ser cerimonialmente impura, era feita essa lavagem com água, e é óbvio que eles não pegavam as suas camas e mergulhavam completamente para que esse batismo, essa limpeza cerimonial, ela fosse feita. E veja que a pergunta final dos fariseus não era uma preocupação com o cumprimento da palavra de Deus, mas era uma preocupação unicamente porque os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com mãos impuras. O que esse texto ele está nos mostrando é que esta liderança religiosa, eles se viam como superiores aos demais, e no seu zelo no cumprimento desta lei, era como se eles fossem uma casa com uma fachada muito bonita, uma vida regrada, uma vida pela busca de pureza, mas por detrás o que eles estavam mostrando era nada mais, nada menos do que um puro legalismo. E no que consiste o legalismo? O legalismo é toda a tentativa de nós nos achegarmos diante de Deus, ou tentarmos agradar a Deus, através do cumprimento de regras e não confiando na graça que há por meio da pessoa de Jesus Cristo. E veja, quando a gente olha para isso daqui, a primeira coisa que vem na nossa mente é capaz que nós pensamos em outras religiões legalistas, em religiões que confiam nos méritos humanos e nas obras humanas para alcançar algo diante de Deus. Ou até mesmo você deve conhecer algum amigo que faça parte de alguma religião, em que essa pessoa ela não coma determinados tipos de alimento por considerar esses alimentos como sendo impuros. Ou que essas pessoas considerem você até mesmo como não sendo um cristão, porque você não guarda especificamente o sábado como sendo o dia do Senhor. Mas se nós formos sinceros e olharmos para nós mesmos, quantas vezes nós não construímos uma fachada de uma bela aparência para as pessoas, onde nós focamos unicamente naquilo que é externo e que pode ser percebido pelos outros, quando no nosso coração não há um comprometimento com a palavra de Deus? Veja como que nós demonstramos o legalismo dentro da nossa cultura reformada e presbiteriana. Todas as vezes, quando nós utilizamos, por exemplo, a nossa teologia para medir o nível de espiritualidade e do relacionamento que uma pessoa tem com Deus. Quantas vezes nós olhamos para outras denominações e olhamos com um certo desprezo, olhando como sendo menores, porque na nossa compreensão, por conta de uma teologia não tão bem elaborada que eles têm, eles não se encaixam dentro da regra que muitas vezes nós estabelecemos. Ou até mesmo, você vem para a igreja, mas você, desde criança, no seu costume, na sua tradição dos anciãos, você aprendeu que o culto que é um culto que agrada a Deus, é aquele culto em que
o piano apenas é tocado. Daí você chega um belo dia na igreja e tem alguém com toda a empolgação, dando toda a sua energia, tocando a bateria ali no culto de domingo de manhã, logo depois de você ter acabado de acordar. E você olha para isso e fala, não, mas isso está errado esse negócio. A igreja está funcionando de jeito errado, porque desde sempre o culto que agrada a Deus é aquele na qual o pastor ele está ali na frente, ele está com terno, ele está com gravata, está tudo de acordo com os conformes. Dentro de cada um de nós, há um impulso de vivermos uma vida legalista. Uma vida através do qual nós, cumprindo regras, aparentamos como que tendo uma bela fachada diante das pessoas. E qual que é o problema do legalismo? É que ele foca unicamente naquilo que é externo, ele foca unicamente naquilo que é aparência, e ignora aquilo que é central, o coração. Outro problema que o legalismo gera, ele cria orgulho espiritual em nós. Porque nós dizemos o seguinte, olha, eu sou um crente mais espiritual, porque dentro desta minha regra teológica, eu tenho tanto de conhecimento, enquanto o irmãozinho ali, ele não tem tanto conhecimento assim, ou ele não ora tanto quanto eu, ou ele não vive da maneira que eu acho que uma pessoa espiritual deveria viver. Você se lembra muito bem daquelas pessoas que chegaram diante do templo para adorar ao Senhor, enquanto o fariseu chega ali dizendo que, observando a oração do publicano, que reconhece que é um pecador, e o fariseu ali colocando todo o seu orgulho, por não ser como aquele mero pecador, mas dar os seus dízimos e ofertas e viver uma vida regrada diante daquilo que ele achava ser a presença de Deus. O que ele estava mostrando, a palavra de Deus nos diz que o que saiu justificado foi aquele que reconheceu o seu estado. O legalismo, ele não apenas foca na aparência, mas ele cria orgulho espiritual. Mas o que ele faz também, ele faz com que a fé, ela se torne uma fé opressiva. Porque nós substituímos a liberdade que há em Cristo por meio do legalismo humano. Quantas pessoas muitas vezes estão oprimidas dentro de igrejas por conta de regras estabelecidas por homens. Assim como uma casa, ela pode parecer bonita, limpa e organizada na frente, mas esconder rachaduras por dentro, nós podemos muitas vezes viver uma espiritualidade, uma vida cristã, que ela é apresentável, mas sem transformação. Uma pergunta que nós precisamos fazer aqui nessa noite é: será que eu estou mais preocupado em parecer piedoso para as pessoas do que em ser verdadeiramente transformado por Cristo Jesus? Porque aquela liderança, eles se achavam que estavam vivendo uma vida religiosa verdadeira, quando na verdade eles estavam vivendo com a fachada do legalismo, escondendo um grande problema que havia por detrás de toda aquela aparência. Mas se em primeiro lugar nesse texto, a palavra de Deus nos aponta para o perigo desta fachada aparentemente bonita, desta fachada que esconde os danos, Jesus Cristo não vai deixar a coisa do jeito que está. Jesus Cristo, ele não vai deixar passar aquela fala que estava sendo dirigida contra ele e contra os seus discípulos. E em segundo lugar, neste texto da palavra de Deus, nós veremos que há uma rachadura profunda, escondida por trás das aparências humanas. E esta fachada oculta, esta rachadura escondida, Jesus Cristo vai nos mostrar aqui a partir do versículo 6, porque ele responde não
clamando para a tradição dos anciãos, mas se voltando para a palavra do profeta Isaías, quando no versículo 6 ele diz que bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está diante de mim. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Jesus Cristo, ele condena aquelas pessoas. E antes de citar o texto do profeta Isaías, ele diz que bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. E você já com certeza ouviu em diversas pregações ou aulas da escola dominical que a palavra hipócrita é a mesma palavra que era usada para as máscaras utilizadas no teatro grego, para representar as diferentes emoções que estavam sendo representadas em uma determinada tragédia. E Jesus Cristo diz: vocês são como aquelas pessoas que colocam máscaras para esconder a feiura e a rachadura que há por detrás dela. E onde é que se encontra essa feiura? É que vocês, como Isaías disse, me adoram com os lábios, mas o coração está distante de mim. Sabe por que Jesus Cristo ataca com tanta dureza, com a palavra de Deus, aquelas pessoas? É porque Ele nos mostra que a rachadura que nós escondemos por trás de uma fachada, essa fachada do legalismo, ela é perigosa porque o legalismo, ele é em primeiro lugar, o que a palavra de Deus nos mostra aqui, ele é hipócrita. O legalismo, ele tenta mostrar alguma coisa que não é real, a fim de que as pessoas sejam encantadas, as pessoas sejam atraídas por isso. E hoje nós podemos nos encaixar nessa hipocrisia quando nós participamos do culto, fazemos orações e, como o texto de Isaías coloca, o nosso coração, ele está distante de Deus. Mas sabe o que é pior? Nos versículos de 8 a 9, é que Jesus Cristo vai nos mostrar que o legalismo ele é terrível não apenas pela hipocrisia, mas porque, em última instância, o que ele faz? Ele rejeita a palavra de Deus. No versículo 8 nós lemos: rejeitando o mandamento de Deus, que é o que vocês estão fazendo, vocês guardam a tradição humana. E Jesus vem dar um exemplo de uma tradição, dessa tradição oral que acontecia naqueles dias, que era a tradição do Corbã, onde nós lemos: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. E aqui ele cita o quinto mandamento. E o quinto mandamento é aquele que diz respeito a honra o teu pai e tua mãe. E Jesus Cristo diz aqui que quem maldisser o seu pai e a sua mãe será punido com morte. E ele diz: mas vocês sempre dão um jeitinho brasileiro para distorcer a palavra de Deus. E como é que eles faziam isso? Havia uma tradição dentro do judaísmo, que a pessoa, enquanto ela estivesse viva, ela poderia pegar alguma posse sua, alguma quantidade de dinheiro, alguma posse, e consagrá-la para o tabernáculo, consagrá-la para o templo. Isso significava que ela viveria a sua vida com posse daqueles bens, mas quando ela morresse, isso seria completamente transferido para o templo. E a palavra Corbã, ela significa em hebraico simplesmente oferta. Então essa pessoa dizia: olha, esses meus bens aqui são ofertas para o Senhor. E qual que era a implicação disso? É que eles não poderiam utilizar esse dinheiro, esta posse, o que quer que fosse, para absolutamente nada. E qual era o jeito que eles davam um jeitinho para isso? Ao invés de cumprir o quinto mandamento, que dizia: honra o teu pai e a tua mãe, eles faziam o seguinte: quando o pai ou a mãe precisavam, ao invés de cumprir aquilo que a lei de Deus ela ordenava, eles diziam: não, pai, isso aqui é Corbã, isso aqui foi consagrado para o templo. E toda aquela liderança corroborava com isso, e o que Jesus Cristo diz: então vocês os dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e da sua mãe. Pensa que coisa terrível.
A liderança judaica estava utilizando uma tradição oral para que nessa tradição, através dela, ao invés de cumprir o mandamento de Deus, a pessoa fizesse o quê? Ela satisfizesse os seus próprios desejos. Sabe por quê? Porque quando a pessoa fazia essa oferta do Corbã, ela poderia, durante a vida dela, fazer o uso desses bens dela. A única coisa que ela não podia fazer era transferir isso para outras pessoas. Jesus Cristo condena isso. E ele diz que o que eles estavam fazendo era invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho e fazem muitas outras coisas semelhantes. Talvez novamente a gente olhe para isso e fala, bom, mas isso aqui não tem nada a ver comigo, eu não sou judeu, não tem nada desse negócio de Corbã aqui na nossa igreja. Mas quantas vezes nós, utilizando motivos espirituais, damos uma justificativa piedosa para não fazer aquilo que a palavra de Deus revela claramente para a gente? Assim como acontecia no Corbã, nós temos os nossos Corbãs modernos, onde nós justificamos as nossas escolhas pessoais ou falta de compromisso com base em motivos que eles apenas parecem ser espirituais, mas são uma desculpa para não cumprir o mandamento de Deus. Como que a gente muitas vezes faz isso na prática? Alguém chega até você, alguém está necessitado, está carente de ajuda, e de ajuda financeira, está precisando de um alimento. Você tem condições de fazer isso daí, mas que você fala, olha, eu já dou oferta lá na igreja, eu já cumpri a minha parte, eu já ajudo os missionários que estão no campo, então não tenho o que fazer aqui. Ou então, olha, eu até gostaria de te ajudar, mas esse dinheiro que eu tenho aqui é para eu dar o dízimo na igreja, para eu dar oferta, e se eu te ajudar, isso daqui vai faltar. O nosso irmão chega até nós necessitado, e muitas vezes usando de motivos espirituais, nós damos uma desculpa aparentemente espiritual para não fazer aquilo que a palavra de Deus coloca claramente para nós. Eu, como pastor, durante o período do seminário, é um período onde a gente, muito tempo, o Estevão sabe muito bem disso daí, a gente gasta muito tempo ali estudando, realizando os trabalhos, e eu vejo que durante esse período, durante a semana, era estudando, e nos finais de semana, era trabalhando na igreja como seminarista. E por 4 anos do seminário, eu pouco visitei a minha mãe nesse período. E qual que era a desculpa que eu dava naquele momento? Eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou trabalhando, eu tenho os meus trabalhos ali para entregar. Mas a palavra de Deus, ela coloca claramente, honra o teu pai e a tua mãe. E não é depois que eles estiverem mortos, é quando eles estiverem vivos. Então, nessa situação, eu mesmo, e ainda muitas vezes hoje, me vejo vivendo dessa maneira. Deus coloca uma coisa claramente para ser cumprida, mas nós utilizamos uma desculpa espiritual, como que um corbã moderno, para não cumprir aquilo que o nosso Deus, Ele nos revela na sua palavra. Uma pergunta que nós precisamos, nesse momento, fazer será que eu tenho usado a fé como fachada para tentar e evitar uma desobediência real? Ou seja, que corbãs modernos eu tenho usado para esconder aquilo que há no meu coração e evitar as minhas responsabilidades espirituais? Quais são as desculpas que muitas vezes eu dou para isso, para cumprir aquilo que a palavra de Deus nos coloca claramente? Porque na sequência desse texto, Jesus Cristo, depois de ter mostrado o problema da hipocrisia daqueles líderes, mostrando que o legalismo, ele é destruidor porque ele é hipócrita, ele é destruidor e terrível porque ele rejeita a palavra de Deus.
E o pior de tudo, o que nós vemos no versículo 13, ele invalida a palavra de Deus. Ele chama ali a multidão e vem mostrar para nós onde é que está a raiz de todos os problemas. E em terceiro e último lugar, o que eu quero ver nesse texto com os irmãos, é que nós vimos que a fachada pode ser bonita, mas ela esconde danos. E há uma rachadura e Jesus Cristo nos revela que há um problema por detrás disso, que nós buscamos esconder a rachadura com uma máscara da hipocrisia. Mas por fim, Jesus Cristo, por meio da sua palavra, ao mostrar que o nosso problema não é algo externo, mas aquilo que está dentro do nosso coração, a palavra de Deus ela nos mostra que a verdadeira transformação, a verdadeira reforma que precisa acontecer na nossa vida é algo que acontece de dentro para fora e não algo que nós fazemos de fora para esconder aquilo que está dentro de nós. No versículo 14, Jesus Cristo ele convoca a multidão e diz ali para todos: escutem e entendam. Não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Jesus Cristo está dizendo, não há nada que cerimonialmente que você comer vai te tornar impuro. Mas o grande problema é aquilo que sai. E Jesus Cristo, ao entrar na casa e chamar ali os seus discípulos, novamente nós percebemos que os discípulos não entendem aquilo que Jesus Cristo estava mostrando. Os discípulos é como se eles estivessem olhando, mas os fariseus não estão certos, a gente tem contato com tantos gentios aqui, quando a gente vai para o mercado, e o que Jesus Cristo fala? Vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não pode contaminar, porque não entra no coração, mas no estômago e depois será eliminado? Jesus Cristo está mostrando o que você come, passa pelo seu intestino e sai, porque não passou pelo seu coração. E aqui Marcos ele faz uma nota editorial dizendo, e assim Jesus considerou puros todos os alimentos. Parece uma coisa meio aleatória e perdida dentro do texto, mas nós vemos aqui que a palavra de Deus está nos mostrando que Deus está preparando para a entrada dos gentios, porque logo na sequência, no próximo texto, nós veremos que a graça de Deus será manifestada a uma mulher gentílica. Jesus Cristo ele veio para revelar que o nosso maior problema não é que nós temos dificuldade de aprender regras, não é dificuldade de cumprir com as regras, que o nosso maior problema está no nosso coração. E ele vem aqui e começa a narrar diversos pecados, que eu tenho certeza que se alguém parasse para você e perguntasse de onde é que vem isso, você responderia que é tudo menos o coração humano. Veja os pecados que são colocados: pensamentos, maus pensamentos, imoralidade sexual, furto, homicídios, adultérios, avareza, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, orgulho e falta de juízo. Quando você olha para a história, você vai encontrar diversos crimes hediondos. E geralmente, quando a gente olha para esses crimes hediondos, o que a gente costuma pensar, o brasileiro costuma pensar? Olha, a pessoa para fazer isso daí, só podia estar o quê? Só podia estar dominada pela coisa ruim. Ou então a pessoa quando está no tribunal, o que ela coloca? Não, eu estava fora de mim, foi alguma outra coisa que fez isso. Mas o que Jesus Cristo está mostrando, que é o que acontece nessas imoralidades, furtos, homicídios, adultério, em todas essas coisas, não provém de nada que é externo ao homem. A nossa sociedade fala que o quê? Que o meio, ele corrompe. Que o problema das pessoas é que, como o entorno dela não é um entorno privilegiado, elas são levadas a cometerem os crimes, a fazerem as coisas erradas. Mas volte lá para o Jardim do Éden. Havia um lugar mais perfeito que Deus poderia colocar o ser humano? Não havia pecado. O ser humano, ele era o quê? Perfeito em retidão e justiça diante de Deus. Mas onde é que estava o seu problema? O problema estava no coração.
a olhar para o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e ver que aquilo era bom para dar entendimento, era desejoso e agradável para o paladar, eles vão e tomam daquele fruto e o comem. O problema era um problema o quê? Um problema interno. A palavra de Deus, ela vem a nos mostrar, como foi lido aqui na liturgia, em Provérbios 4:23, que se há alguma coisa que nós precisamos guardar, é o nosso coração. Porque o nosso coração é aquilo que nós verdadeiramente somos diante de Deus. E se a fonte está contaminada, tudo que sair dessa fonte estará contaminado. Por isso que o legalismo, ele não dá conta de resolver o problema da fachada bonita, mas do interior cheio de podridão e cheio de rachaduras. Como foi lido na liturgia também, o texto de Romanos 12, ele nos diz o seguinte: não vivam conforme os padrões desse mundo. E o que o texto diz? Mas deixem que Deus vos transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra de Deus, ela está nos mostrando que o nosso maior inimigo espiritual não é algo que está fora de nós, mas que está dentro de nós. E essa restauração, ela só pode vir por meio daquele que pode tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne. Daquele que nos dá um novo coração e escreve a sua lei no nosso coração, para que nós possamos viver de uma maneira que agrada ao nosso Deus. E a pergunta que precisamos fazer é: que áreas do nosso coração, elas precisam ser transformadas por Jesus? Que áreas precisam do toque do Senhor? Que áreas são aquelas em que nós, como aquele quarto de bagunça na nossa casa, nós empurramos todas as coisas que nós não queremos que sejam percebidas em nós? Ou que local, que cômodo do nosso coração precisa da faxina, da renovação, da transformação que somente Jesus Cristo pode dar? Porque nós vivemos em uma cultura que ela valoriza aquilo que é aparente, aquilo que é estético, e isso acaba muitas vezes invadindo a nossa vida. Mas aqui em Marcos 7, Jesus Cristo, ele nos mostrou na palavra de Deus que não basta você aparentar pureza, porque a fachada pode ser bonita, mas o interior comprometido. Não basta você seguir tradições como que uma máscara para deixar de cumprir aquilo que Deus revela claramente na sua palavra. E não basta você deixar de comer alguns alimentos ou de fazer algumas coisas, porque a palavra de Deus nos diz que isso não tem valor nenhum contra a sensualidade. O que importa é aquilo que está no nosso coração, porque é do nosso coração que flui ou que contamina tudo mais na nossa vida. Esse texto nos mostra a profunda necessidade que nós temos de Cristo Jesus. Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, ele não veio para corrigir tradições distorcidas. Jesus Cristo, ele não veio também para mostrar como que nós deveríamos fazer para viver uma vida correta, uma vida certinha. O que ele veio fazer foi morrer na cruz por corações contaminados como pecadores, como eu e você, que tentam justificar pela aparência, pela tradição, ou pela comparação mesmo com outras pessoas, os problemas que existem dentro de nós. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo, ele tomou sobre si a nossa impureza. E com o seu sangue, Jesus Cristo, ele não fez uma faxina externa, mas ele nos lavou e nos purificou por dentro. Não com uma água ritualística, mas com a sua graça restauradora. E pelo seu Espírito Santo, hoje, se você crer,
Ele nos dá um novo coração, um coração reformado, não por fora, mas regenerado por dentro, para que o seu nome seja glorificado em nossa vida. Então que nessa noite o Espírito Santo de Deus, ele venha nos abençoar, para que nós venhamos viver uma vida pautada nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que não há nada que nós possamos fazer que possa nos tornar aceitáveis diante de Deus, porque tudo aquilo que precisava ser feito, já foi feito por Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário, para nos dar um novo coração, a fim de que através da nossa vida o seu nome seja glorificado.